Oi! Boa noite a todo mundo, espectadores cinéfilos deste Brasil. Estamos começando o nosso programa número 38. Eu acho que é o 38. Produção é 38? É 38, né? Programa número 38. Quem diria que chegaríamos na 38ª edição? Esse programa que todo mundo agora quer participar. Está sendo até difícil colocar na agenda. E está sendo muito bacana essa nossa expedição rumo aos grandes talentos cinéfilos do nosso audiovisual, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse universo que tanto amamos, tanto admiramos. Vocês sabem que só entra aqui no nosso Guia do Cinema pessoas que eu admiro, pois o programa é meu, então eu adoro fazer isso. São pessoas que eu gosto, pessoas que me remetem histórias boas, que entendem dessa arte tão gostosa, que fazem dessa profissão ser uma coisa tão prazerosa para nós, espectadores, com os nossos olhos e corações cinéfilos. Mandem suas mensagens, a nossa convidada de hoje é super especial e eu fiz um textinho para apresentar ela. Sandrinha, espera aí que eu vou fazer um textinho aqui para apresentar você e a gente começa o nosso bate-papo. Seguinte, nossa convidada de hoje é cineasta. Ela estudou filosofia, depois ela passou para comunicação na PUC Rio, faculdade que eu amo de paixão. Um beijo para todos os meus amigos da PUC, grande PUC Rio, lá na Gávea. Eu que pegava o 755, Cascadura Gávea, para poder chegar lá naquela faculdade e comia aqueles alfaces bem verdinhos do couve-flor, grande couve-flor. Um beijo, pessoal do couve-flor, grande couve-flor. Ela dirigiu curtas-metragens, um curta-metragem bem interessante chamado Laika, vencedor de diversos prêmios internacionais. A gente vai falar sobre esse curta, porque aqui a gente fala muito sobre curta-metragem. Depois ela dirigiu outros projetos, entre eles Um Passaporte Húngaro, Mutum, Campo Grande e Três Verões. Também é comentarista do programa Estúdio I, da querida Maria, lá da Globo News, com aquela bancada fantástica que toda a minha família assiste a Globo News. Eu já falei pra Sandra aqui, todo mundo assiste a Globo News, dá audiência pra ele. Boa noite, Sandra Kogut. Tudo bem com você? Está preparada para enfrentar o cinéfilo aqui, Sandra? Boa noite, Rafael. Estou super feliz de estar aqui. Certamente despreparada, né? Mas feliz. Normal, o pessoal aqui é sempre assim, mas vocês vão ver que é super divertido. É super divertido. A gente vai falar de Cinderela Baiana? Vai, mas dentro de um contexto muito bacana. A gente vai falar de Nicolas Cage? Vai, mas sempre dentro de um contexto bem interessante. Pessoal, podem mandar suas perguntas aí que a nossa produção vai colocando aqui na tela pra gente e tudo mais. Vamos seguir em frente aqui. Sandra, é o seguinte, essa pergunta é uma pergunta, talvez seja a padrão de todos os programas, porque é importante, porque a gente tem muito estudante de cinema que assiste a gente, pessoas que querem entrar no audiovisual em alguma dessas camadas do audiovisual. Então eu queria saber de você como é que foi o seu início no audiovisual, né? Quando é que a ficha caiu e falou assim, caramba, eu vou ser cineasta, vou viver disso, vou ganhar dinheiro com isso. E mais, você teve o apoio da sua família para poder investir tempo, né? Suas habilidades todas dentro dessa profissão? O que você pode falar pra gente aí do seu início? Pra gente.
Tá, então vamos lá. Quando eu tinha assim 15, 16 anos, eu adorava cinema, mas o cinema era assim, parecia naquela época no Brasil, era assim meio um clube fechado, sabe? Você tinha que conhecer as pessoas. é, Então não parecia ser para mim um lugar onde eu poderia entrar, sabe? E aí eu fui fazer faculdade, eu entrei para filosofia, que na verdade é um tipo de faculdade que serve para qualquer pessoa, em qualquer profissão, é uma coisa excelente, né, para a vida e tal. Mas eu pensava assim, puxa, eu gosto tanto de cinema, é uma coisa que. Por que eu não vou trabalhar com isso, né? Se eu gosto tanto? Então, eu resolvi tentar. Só que o jeito que eu encontrei foi começar a fazer umas experiências com vídeo, que naquela época era um negócio assim, que não queria dizer nada, sabe? Pouquíssima gente fazia, tinha uma pessoa em algum lugar que tinha uma câmera, era um negócio assim completamente. Mas foi um pouco isso que me interessou também, porque eu tive a impressão que era um mundo onde tudo ainda ia acontecer, sabe? Não tinha muita história para trás, estava tudo para frente, e era exatamente esse momento da vida que eu estava. Então eu achei que ali dava para eu empurrar aquela portinha. E foi assim que eu comecei a fazer umas experiências com vídeo no campo assim das artes plásticas. Eu fazia performance, instalação, na época com o Barrão, com o Alexandre da Costa, era tudo muito intuitivo. Eu me lembro, é a primeira vez que eu fui num festival de vídeo, Vídeo Brasil, e de repente eu vi que tinha um monte de gente pensando aquelas coisas, fazendo aquelas coisas, me deu um alívio, porque a sensação que eu tinha é que só tinha gente, sabe? Bom, outra época, né? Por ter começado assim, eu logo entendi que eu não ia, o meu percurso, que foi o que aconteceu, não ia ser uma linha reta, que eu ia ser uma pessoa que eu ia circular no mundo do audiovisual, assim, do som e da imagem, mas dependendo de cada projeto, é que eu ia escolher o suporte, o formato, se ia ser vídeo, se ia ser filme, se ia ser uma câmera Super 8, se ia ser uma câmera 35. Essas escolhas iam ser escolhas artísticas e não um plano de carreira, que eu ia ser uma cineasta. E eu sempre fui avançando assim. Então, eu, na verdade, estou sempre meio no cruzamento entre vários mundos, sabe? Porque é meio cada projeto que me diz assim para onde eu vou. Isso é bacana, isso é bacana, isso é bacana. Eu acho que reflete muito, assim, eu gosto muito dos seus filmes porque tem essa questão, né? Eu acho que tem muito a sua visão, né? Assim, do mundo e também parece que é uma brincadeira que você faz até com o espectador, né? O que você reage, como é que você reage, né, a esse ponto de reflexão sobre a questão da desigualdade social e outros assuntos e tal. Acho muito interessante essa brincadeira. Quando o cineasta ele meio que coloca assim muito do que está sentindo na tela, a gente percebe muito isso. E isso é muito Uhum. bacana. Mas uma coisa que é bacana que eu queria falar também é o seguinte: um dos seus primeiros projetos, que foi exibido principalmente foi exibido inclusive na Mostra de São Paulo, né? Essa mostra maravilhosa. Um beijo pessoal da Mostra de São Paulo, que é espetacular esse festival, que é um passaporte húngaro. Você conta histórias muito próximas da sua trajetória, né? Da sua família, né? Todo aquele processo e tudo mais. Eu não sei se você sabe, Sana, mas o teu filme tá no YouTube, esse filme. E é muito bonito ver os comentários das pessoas. É lindo. Você tem que ver os comentários. Eu fiquei pasmo. Eu falei assim, poxa, eu não tinha visto o filme. Falei, pô, vou ver o filme. Olha, os comentários, tem 28 comentários. São lindos. As pessoas se emocionando. Falam, meu Deus, eu Ai, também que passei por isso. legal. Depois você dá uma olhada. Tá? É só você digitar o nome do Tá. teu filme lá, passaporte húngaro, que você vai ver lá. Aí a pessoa ainda bota assim, não tem fins lucrativos. O vídeo está lá, mas não tem fins lucrativos. Mas assim, a galera tá vendo, sabe? Eu achei muito interessante dessa Que parte, bom, sabe? que Não, ótimo. e assim, é muito interessante. Depois você dá uma olhada nos comentários. Mas eu queria saber de você o seguinte: como é que foi para você assim contar uma história assim tão próxima, né? Tipo uma coisa que você estava vivendo, né? Expor meio que a sua vida pessoal pro mundo. Como é que foi isso para você?
Foi muito desafiante, e como foi um dos seus primeiros trabalhos, foi muito difícil assim rodar, filmar, criar todo como é que você ia fazer. Como é que foi um pouco a história desse doc? Então, na verdade, Rafael, não foi assim um dos meus primeiros trabalhos. Eu já tinha feito várias coisas antes do Passaporte Húngaro, mas acho que foi um dos trabalhos que apareceu mais, né? Sim, Porque é um longa, foi meu primeiro longa, né? Documentário. sim. E esse negócio que você falou do YouTube, dos comentários, só um parênteses, eu já vou te responder, mas me lembra, na época que a gente lançou o filme aqui no Brasil, eu pensava assim, me deu um pouco um frio na barriga, que eu pensei assim, caramba, será que as pessoas vão se interessar? Um filme chamado Um Passaporte Húngaro. A Hungria é um país tão distante do Brasil, será que isso vai ter algum interesse? E aí eu entendi uma coisa que era até evidente, que assim, é a história de todo mundo, é a história de muita gente, né? Porque o Brasil é um país de imigrantes e as pessoas na época vinham falar comigo, ou mesmo alguém vinha fazer uma matéria, um jornalista vinha me entrevistar e contava a sua história para mim. Era a situação ficava, pô, minha família é libanesa, eu já pensei em fazer um filme assim e tal. Então foi muito legal descobrir isso, que na verdade ele era um filme, na verdade, muito brasileiro. E ele até, para mim, foi quando eu fiz, eu morava na França, eu lidava muito com questões de identidade, né, de papelada, o que você pode, o que você não pode. E ao fazer esse filme, eu entendi bem profundamente que eu era brasileira e que essa identidade assim múltipla, que você é isso, e aquilo, e mais aquilo, era o que eu tinha de profundamente brasileiro. Então eu aprendi isso fazendo esse filme, entendeu? Mas realmente foi a primeira. Não, nem foi. Eu já tinha feito outras coisas que envolviam assim a minha vida pessoal. Eu já tinha passado muito tempo até filmando sem parar, filmando tudo, numa época que as câmeras eram grandes e pesadas e que isso não era um hábito assim muito comum. Então eu já, digamos assim, flertava com, porque eu sempre achei cada projeto, cada coisa que eu fiz, eu sempre fiz assim que eu queria muito fazer, sabe? Eu nunca fiz assim que nem um trabalho. Mesmo quando veio de um convite, que não foi uma coisa que partiu de mim, o jeito de fazer era assim, abraçar aquilo e transformar em algum tipo de paixão, obsessão, porque eu acho que esse trabalho da gente é muito assim, você dá tudo de si, você dá muita coisa. Então, enfim, quando eu fui fazer o passaporte húngaro, o que, que aconteceu? Eu morava na França, eu vivia às voltas com essas papeladas e tal, e a minha família tinha essa história, né? Meus avós tinham fugido da Hungria durante a guerra e tal. E aí eu comecei a pensar assim, me deu vontade de olhar para isso, de olhar para o que, que você é porque você escolheu, o que, que você é porque você herdou. E na hora que eu pensei isso, eu falei assim: ah, mas eu vou fazer um filme, porque eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, mas seja lá o que for, vai ser interessante, vai me interessar. Então, eu me lancei nesse projeto sabendo pouco, mas sabendo o que eu acho que é o essencial, que eu queria viver aquela experiência e viver na vida e num filme, não tinha muita separação, entendeu? É bacana. Não, olha, eu acho que assim, o filme toca muito. Olha, até eu fiquei refletindo sobre a minha. Eu tô entrando, eu entrei no processo de cidadania também portuguesa, e o teu filme também ficou assim na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, é mesmo, é assim Tá mesmo, é vendo? papel pra cá, e vai pra cá, e não sei o que, aí tem que achar o documento na vila de não sei de onde. E é impressionante, cara. Acho que você tocou no coração de muita gente, né, na vida, na trajetória de muita gente, e você acaba também refletindo um pouco sobre essa questão da árvore familiar, né? Essa árvore tem tanta gente, né? Com tanta história bacana, né? E eu acho isso muito E, bacana, e, muito bonito. e coisas que, até eu fazer esse filme, eu achava que eram coisas sólidas, assim, o nome,
o próprio objeto, né, o passaporte. E aí, ao fazer o filme, bom, também não vou querer, ainda mais se está no YouTube, eu não vou dar spoiler, que aí as pessoas podem assistir. Vejam o filme, pessoal, vejam o filme. Né? Mas você vai vendo como tudo isso é circunstancial. E depende, entendeu? Tudo depende, nada é de verdade. E o passaporte, você fala assim, burocracia é uma coisa impessoal, né? A máquina da burocracia, mas na verdade, se você olhar para um passaporte, ele é, ao mesmo tempo, fruto da burocracia, né? Da máquina do Estado, e ao mesmo tempo, então ele é impessoal, e ao mesmo tempo ele é completamente pessoal e intransferível, porque ele só conta a história daquela pessoa. Então, Bacana. no lugar onde essas duas coisas se tocam, é onde está o filme, sabe? Agora, eu estou falando talvez muito, mas queria falar mais uma coisa desse filme. Pode falar. A grande personagem desse filme é a minha avó, né? Que já era bem velhinha assim, durante as filmagens, apesar de que eu passei anos filmando ela, e tem até umas coisas ali mais antigas, e que morreu com 101 anos. Mas ela, a minha avó, que fugiu da guerra, enfim, tinha uma história inacreditável, eu me lembro dela me falar assim, ela tentar me contar por que eles tinham fugido, o que estava acontecendo na Europa, e falar para mim, isso está até no filme, falar para mim assim, você não tem como entender, você não pode entender. Era uma época tão virulenta, assim, e eu me lembro de pensar assim, eu não posso entender. Eu entendo assim intelectualmente, mas eu realmente não consigo entender. E hoje eu consigo entender. Eu lembro muito disso, sabe? Como é que hoje, inclusive esse filme ele está super atual até hoje, também por causa disso, né? Como é que hoje a gente está vivendo coisas no mundo, né? Ciclos, né? Do fascismo e tal, que antes para a gente era assim dos livros de história, e a gente achava que não podia realmente entender. Que loucura. Pra tu ver, né? Olha, eu adoro assim, filmes que me fazem refletir sobre coisas, objetos, ou situações que eu nunca iria imaginar na minha vida refletir. Tipo, refletir sobre um passaporte, sabe? Eu nunca tinha pensado que eu iria refletir tão amplamente. É quase um estudo filosófico, entendeu? E é muito bonito e é muito bacana, que atinge a todos nós. Deixa eu só mandar um beijo aí pra minha prima, que é sua fã, que a gente já falou em off aqui. Ó, prima Bruna, um beijo pra você. Eu já falei que você é fã da Sandra, do Estúdio I, ó. Um beijo pra você, obrigado por estar aqui presente. Beijo, Bruna. Também vou mandar, né? Ela é minha fã. Pode mandar, por favor, vou ganhar crédito com a minha prima, show de bola. Deixa eu mandar um beijo também pra Carolina Dib. A Carolina Dib também tá com a gente aí, produtora mineira. Beijo Carol. O Alan Ferreira também. O Alan Ferreira também, querido cinéfilo. O Alisson Oliveira, do CineWeb, grande crítico de cinema, tá aqui com a gente também. Clarissa Kushner, crítica de cinema, jornalista lá de São Paulo, também já mandou mensagem pra gente. Claro, um beijo. A gente vai falar de curtas-metragens aqui, porque eu quero falar sobre... Eu vou puxar essa luz um pouquinho, que eu tô achando escuro. Peraí. Pode puxar. Momento assim, make-off, né? Vamos falar agora, Sandra, do curta, que eu quero muito falar sobre esse teu curta, o Laika, que foi de 1995. Se tiver alguma informação errada, você me fala. E ele mostra o cotidiano de uma garota do subúrbio, dividida entre suas raízes e o sonho de ver outros lugares, né? E é uma livre adaptação do conto Monólogo de Tuquinha Batista, de Aníbal Machado. Nesse filme, inclusive, tem a Regina Casé no elenco, né? Que depois vocês voltaram a filmar o seu último trabalho, o Três Verões, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que deu um azar danado na época do lançamento, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele depois também. E eu queria saber de você sobre esse curta, Sandra. Como é que você chegou nesse projeto? Como é que foi filmar assim, com a Regina? Como é que foi assim, em 1995? Como é que era a sua visão de cinema? Assim, como é que iniciou esse projeto, esse curta-metragem? Que a gente sabe que o curta-metragem é o primeiro filme de todo bom cineasta, né? Olha, foi meu primeiro. Ele é um curta, mas ele tem quase 30 minutos. Ele foi um filme. É um curtão. Feito em 35 milímetros. Pois é. E eu lembro bem porque eu
comecei a fazer cinema quando o cinema no Brasil tinha acabado, né? Porque tinha tido o plano Collor. Então também lembro muito disso, assim, hoje, quando me perguntam, pô, e agora? Para quem está começando agora e tal, eu sempre falo, olha, eu comecei e tinha acabado o cinema. Não era o nível de destruição que a gente está vendo hoje no Brasil, mas ainda assim você vai vendo que as coisas podem renascer, né? Podem ser reconstruídas. Mas enfim, então eu era uma pessoa que tinha feito muita coisa assim com vídeo, né? Como eu contei, tinha feito vários projetos, inclusive alguns fora do Brasil, um chamado Parabolic People, que eu tinha viajado 6 cidades do mundo, botando mais cabines. Então eu tinha assim uma trajetória que não era a do cinema. Mas eu tinha esse sonho de fazer cinema. Mas quando eu entrei no mundo do cinema, eu era um pouco uma outsider, entendeu? Porque eu vinha disso, assim, das artes plásticas, do vídeo. E a Regina era uma pessoa que era uma amiga, era uma pessoa muito próxima. A gente era um grupo ali, Hermano Viana, Regina, Barrão, Serginho Meckler, enfim, todos nós éramos amigos e tínhamos assim um terreno comum, né, estético, de ideias. E aí eu resolvi fazer esse filme. Eu tinha ganhado uma bolsa da Fundação Rockefeller, um pouco pelo meu trabalho em vídeo, que eles achavam pioneiro, novas linguagens, novas tecnologias, e usei o dinheiro para fazer um filme em 35, ou seja, nada do que eu acho que eles esperavam que eu fizesse. E aí, a história desse conto é isso, é de uma pessoa que se sente um pouco inadaptada, desajustada, que ela é dali e não é. Que é um tema que eu fui, de maneiras diferentes, retomando, né? Até no Passaporte Húngaro, no Mutum. Todos os filmes falam um pouco disso, né? O que é pertencer a um lugar? Se você mudar o que está atrás de você, o que muda no que você é, né? Na tua imagem. E o filme a gente fez um pouco na marra, do jeito que dava. É um filme que eu tenho muito carinho por ele. Ele mostra um Rio de Janeiro. Hoje em dia ele tem até um interesse histórico, porque você vê imagens do Rio ali que não, de outra época, né, que não existem mais, mas principalmente acho que no momento antes da violência ter entrado na mídia. Eu me lembro disso, assim, porque ele é todo filmado na Zona Norte, na Zona Oeste, em áreas do Rio, que para quem morava na Zona Sul, como era o meu caso, a gente ia pouco. Era o começo do funk, eu ia muito em baile funk, no subúrbio. Enfim, era uma descoberta de várias outras camadas do Rio de Janeiro que ainda não estavam muito presentes, assim, nem na mídia, nem nessa área da cidade que é a Zona Sul. E ele fala justamente disso, né? Dessa cidade partida e desse desejo de achar que tem um outro lugar que deve ser melhor que o seu, né? Então o filme inteiro é esse instante onde ela tem que tomar a decisão de ir ou não. Pô, show de bola. Bacana. Esse curta tem em algum lugar? Tá em algum. Será que tá no curta, em algum canal? Você sabe, Sandra? Porque às vezes o curta é mais fácil da gente conseguir pela internet, às vezes, porque às vezes fica disponível, É né, no YouTube. possível, deve estar no canal curta, Só, você só, diz? pode ser que o Passaporte Deve Húngaro tá no estar. canal curta, por exemplo. Pode ser que Tá, esteja lá né? também o curta. Teus filmes estão espalhados Eu pelos acho streams, né? Um tá no Netflix, o outro tá no que Telecine Play, né? É tudo assim, é cada um num lugar, mas é bem bacana. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos passar agora para a parte que gosta. Oi, tá me ouvindo? Alô? Ai, voltou. Deu Tá me uma ouvindo? frisada, mas Voltou, deu voltou. uma Tô. frisada. Não, é o sistema. Olha só, a gente vai passar agora para a parte que é a mais legal, que é a pegadinha em cinéfilas, perguntinhas polêmicas e cinéfilas. Você está preparada, Xiii. Sandra?
Não. Todo mundo responde isso. Não liga não, todo mundo responde isso. Já passaram por aqui outros amigos seus cineastas, Marco Dutra, Petros Cariri, entre outros nomes, e o pessoal fica meio, Todo ai meu mundo Deus, passou Rafa. vexame, né? Não, todo Não mundo riu seria a a beça. primeira E nem a também, última, né? não, o pessoal não foge não, o pessoal fala mesmo. Mas vamos lá, Tá seguinte. bom. Sandra, vamos começar aqui. Um diretor de cinema ou uma diretora de cinema, ele precisa ser cinéfilo ou cinéfila para poder dirigir um filme? Por que eu pergunto isso para você? Porque na minha visão e na de muitos cinéfilos e cinéfilas, muitos diretores nem assistem a filmes, nem vão prestigiar o colega, sabe, que está lá com o filme em cartaz e tudo mais. Você, como uma cineasta que tem referências, que gosta de cinema, você acha que é fundamental o cineasta hoje em dia assistir a filmes para exatamente ter essa referência na sua filmografia? O que você acha? Olha, eu não acho que você deva assistir a filmes para ter referências. Eu, por exemplo, sou péssima de referência. Quando eu vou fazer um negócio, eu não penso, tem essa referência, eu quero fazer que nem não sei quem, eu me espelho. Eu adoro ver filmes, eu admiro muita gente, mas isso tudo está dentro de mim, em algum lugar, e certamente faz parte, me formou, né? É quem eu sou, mas eu não penso em nada disso, entendeu? Eu sempre trabalho muito e sonho muito para tentar associar o filme, o trabalho, à vida, e não ao cinema. Então, é por isso que eu fico nervosa sempre que tem esse negócio, melhor isso, melhor aquilo, filme da sua vida, não sei o que, eu sempre fico meio perdida, porque eu não penso muito assim. Agora, o que é ser cinéfilo? Porque é, eu também acho assim, eu faço isso, esse trabalho, faço cinema, porque eu adoro. Então, realmente eu adoro ir ao cinema, eu adoro ver filme, eu chego num lugar, muitas vezes é a primeira coisa que eu vou fazer, era, né, quando a gente ainda viajava e quando ainda os cinemas estavam abertos e tal. Eu já fui muito ao cinema, né? Por exemplo, morei 10 anos na França. A França é um país que você vai ver assim, um filme sábado de manhã, um filme antigo, e tem fila. Então, assim, isso é ser cinéfilo? Eu acho que para você. Eu me lembro, por exemplo, uma época, eu morava em Nova York, eu dei aula na Colômbia, e era um mestrado de cinema. Tudo bem, assim, eu até estava chegando da França, onde você tem tudo, né? O que você quiser ver está passando, está em cartaz. Nova York não era assim, mas tinha muitas ofertas de muita coisa. Eu chegava sempre para os meus alunos e falava: o que vocês viram essa semana? Aí eles falavam assim: nada, estou sem tempo, não tem tempo de ir ao cinema, não sei o que. Eu falava: gente, vocês querem fazer cinema e vocês não têm tempo de ir ao cinema, é que nem o cara querer ser um chefe e não ter tempo de cozinhar, não gostar de comer, sabe? Então, eu acho que aquilo ali, você tem um amor àquilo, um interesse, você gosta daquilo. E por gostar, naturalmente, você vai. Não sei se estou respondendo, estou falando muito, né, Rafael? Mas é que Não, tá cada respondendo, não, tá pergunta dá respondendo. vontade de falar milhões de coisas. Não, Eu queria falar não, você mais tá uma falando, coisinha pode falar. disso. Ser diretor ainda tem uma particularidade que é o seguinte: todo mundo da equipe trabalha o tempo todo nos filmes de todo mundo, né? E o diretor só trabalha no seu próprio filme. Então, é muito solitário, entendeu? Claro que você tem amigos, que as pessoas trocam experiências, conversam e tal, mas ninguém sabe direito como é que são os outros sets. Você sabe como é que é o seu, como é que você vai fazendo. É engraçado isso, porque você acaba cada um ficando um pouquinho ali no seu universozinho, né?
Sim, sim. Não, acho que você respondeu bem, você respondeu bem. Foi bem interessante a sua resposta. Das que a gente já viu aqui, foi bem interessante. Eu entendi. Bacana. Gostei, tem vários lá. Bacana, bacana. Seguinte, olha só. Vamos passar para uma aqui. Sandra, Tropa de Elite foi um dos mais badalados longas-metragens do nosso cinema nas últimas décadas, né? Aclamado, o pessoal batia palma, aquela coisa toda, né? Inclusive, ganhou o Urso de Ouro em Berlim, das mãos do Costa Gravas. Todo mundo que assiste aqui o programa sabe quem é o Costa Gravas, sabe os tipos de filme que ele faz, né? Ligados a direitos humanos e etc e tal. Eu queria saber de você uma questão. Algumas pessoas acham que esse filme, Sandra, pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. É uma questão que já foi amplamente discutida em alguns lugares. Não muito, talvez até como poderia ter sido até mais discutido, mas não muito discutido em alguns lugares. Eu queria saber de você uma questão. Você acha que o cinema tem esse poder realmente de influenciar o espectador para ideologias políticas? O que você acha? É complexo. Uma situação. Questão complicada. Assim, então vamos lá. Eu acho que o Tropa de Elite, na época em que ele foi feito, eu até estava nesse ano em Berlim com o Mutum. Eu até acompanhei isso, eu lembro de tudo isso. Verdade, verdade. Nem tinha pensado nisso, verdade. Caramba. Pois é. Eu percebi que existia um olhar sobre o filme lá, um olhar de fora, que o filme ele tinha uma espécie de efeito do real, entendeu? Que poderia ser uma incongruência, né? Porque um efeito é uma construção e o real a gente acha que é aquilo mesmo, né? Claro que a gente sabe que tudo é uma construção, mas assim, o filme usava muito uma espécie de tom real, né, documental, que eu acho que colou para muita gente, assim, talvez até para o Costa Gavras, né, e que era uma construção, entendeu? Então isso acho que é uma coisa importante da gente pensar. A questão do filme acender a chama do fascismo, é claro que um filme pode acender uma chama, né? Eu não acho que essa é a função de nenhum filme, mas ele tem esse poder? Tem. Medir o tamanho disso é muito difícil, né? Mas é claro que essas ideologias autoritárias, totalitárias, elas têm assim, elas funcionam na base da paixão, né? E de uma coisa bem simplista. Então tem o bom, o mal, né? E volta e meia você vê filmes que eu diria populistas, assim, com uma mensagem muito clara, quem é mal, quem é bom, e no final o bom ganha e o cinema vem abaixo. Esse é um lugar que foi cada vez mais, eu vejo, esse é um processo, nos últimos anos, cada vez mais, tudo foi indo para esse lugar. Foi ficando cada vez mais difícil você ir para aquele lugar cinza, aquela zona cinza da complexidade, que a pessoa é má, mas também não é, que, sabe? Então, tem filmes que trabalham mais com isso, ou seja, isso é uma coisa mais facilmente as pessoas digerem com muita facilidade, né? Não olham para aquilo muito pensando, com a razão, é mais uma coisa realmente da emoção, e aí vai para esse lugar, entendeu? É uma situação. Eu abordo isso aqui porque eu acho que é importante a gente pensar sobre. Esse filme, na minha opinião, ele teve poucos debates, sabe? Todos os debates que eu vi, pelo menos a maioria dos debates que eu vi sobre ele, não é talvez as perguntas certas. Qual é a pergunta certa, né? Mas talvez na minha cabeça, na minha concepção, ela nunca foi feita, né? Talvez até pro Zé mesmo, entendeu? Para ele tentar talvez
não desmistificar, mas sei lá, tentar dar algumas interpretações para determinados tipos de cena, algumas questões dentro do roteiro, né? Se a gente for olhar bem com aquela lupa, assim, né? A gente tentar refletir mesmo, porque eu acho que é uma discussão que todo mundo ia ganhar, né? E eu acho que ia gerar pontos de reflexão muito interessantes para muita gente, né? E eu Não, acho que você está seria muito, muito interessante. certíssimo. Você está certíssimo. Eu nem acho que precisa de lupa. Eu acho que é bem É, visível isso tudo, assim. é, Entendeu? tem isso também. É verdade, é verdade, é verdade. Mas vamos aqui passar para um outro assunto. Seguinte, Sandra, eu queria saber de você sobre a questão da influência da crítica de cinema na ida do espectador, né, para dentro da sala de aula, para dentro da sala de cinema. É que hoje em dia os críticos de cinema, as críticas de cinema, eles têm essa influência sobre o leitor. Eu acho que antigamente talvez até tinha mais, mas você acha que hoje, com a tecnologia, com os sites, né, com essa coisa das redes sociais, onde todo mundo é um pouco crítico também, acaba meio que fazendo um volume para sim ou para não? O que você acha disso? Acho que hoje tem a crítica, como tantas outras coisas, se diluiu um pouco entre quem é o profissional, quem é o amador, né? Tem muita gente criticando e tem muita e no caso do cinema às vezes se misturou com uma coisa de você ser fã ou não ser fã, ou de ser promocional, não ser promocional. É, Isso eu acho que é uma pena, porque é uma crítica, não é tanto assim, gostei, não gostei. Isso é quase o de menos. É uma visão daquele filme, né? E às vezes as críticas elas conseguem falar de coisas que não eram nem você que fez o filme, você nem estava pensando naquilo. Mas você vê como é que o filme, uma vez pronto, ele se torna um objeto que tem vida própria, e aí ele vai acendendo aquilo tudo, vai despertando. Então, muito além de gostei, não gostei, pode ser muito interessante você ver um pensamento sobre o filme. Eu me lembro, já que a gente falou no começo de quando eu comecei, por que eu fui fazer cinema e tal, quando eu era assim garota, eu li as críticas do Avelar, ele era crítico na época era o Jornal do Brasil. E eu me lembro que eu ficava muito impressionada com a maneira como ele escrevia sobre os filmes, porque ele pegava assim uma coisinha, uma cena, um, um negócio, e dali ele ia puxando um fio assim e vinha um mundo inteiro, sabe? E um filme é um mundo, um filme é uma visão, você cria uma visão, cria um mundo, e aí um crítico que se relaciona com isso é tão legal. Agora, é, eu acho que interfere sim, eu acho que as pessoas olham isso, às vezes se estão na dúvida, se vão ou não vão ver um filme. É, É a questão das Acho estrelinhas, que né, sim. Sandra? O bonequinhos, né? As É, estrelinhas, né? Às vezes a pessoa não para, como você falou, é tão importante um pensamento, talvez crítico, né? Talvez, sei lá, uma coisa mais analítica, dentro de uma cena, alguma coisa assim, para a gente crescer mesmo como pessoa, como ponto reflexivo. A maioria das pessoas, infelizmente, olha para a posição do boneco, para a posição da estrelinha e nem acompanha qual é o raciocínio que só foi olha feito a isso. partir dali, né? Então, eu acho que essa é a minha grande questão. Eu recebo aqui vários bonequinhos do Globo e eu gosto muito de todos eles, respeito muito o trabalho de todos eles. Eu tive aqui com o Janot, Marcelo Janot, vou receber o Daniel Schenck, entre outros também, provavelmente mais para frente. E eu sempre toco nesse assunto com todo, assim, bem honestamente, assim, falando realmente a questão do bonequinho, da bolinha, da estrelinha, atrapalha muito, até o próprio leitor mesmo, né? A pessoa que quer, assim, talvez sei lá, entender um pouco mais sobre determinadas questões que o filme aborda, né? Por que eu quero ir no cinema, né? Ah, porque o filme é 3 estrelas para alguém? Não vale para mim, É. né? Ao mesmo tempo, assim, o cara tem que poder falar o que ele pensa, né? Assim, ele não pode. Talvez fosse o legal, seria assim: um achou isso, o outro achou aquilo, entendeu? Sim. Eu achei o Isso máximo acho que uma seria o vez no mais Ninfomaníaca. legal. No Ninfomaníaca teve todos os bonequinhos. Todos os bonequinhos. Tinha o bonequinho aplaudindo, que era uma pessoa que escrevia, um que achou que ele tinha que estar sentado aplaudindo, um que ele estava parado, um que ele estava dormindo. Eu achei o máximo.
E assim, é óbvio que não dá para botar todos os filmes assim, porque não vai ter jornal, não tem papel, é uma página pequena que eles têm. Mas ia ser o máximo isso, porque realmente eu trabalhei no Joia há muito tempo, né, no cinema de arte, e a crítica do Globo, ela interferia muito em relação ao público ir ou não ir no filme, né? Eu lembro até de um filme russo chamado A Gangue, que era surdos e mudos ainda. O filme era, não tinha, o barulho que tinha era de cadeira voando. E era um filme muito difícil até para, você tinha que realmente entrar numa imersão dentro da sala de cinema. E o bonequinho do Globo dormiu pro filme, enquanto a crítica mundial e a brasileira falavam super bem. O filme foi derrubado aqui no Rio. E eu demorei um ano para trazer o filme, sabe? Para fazer o filme. Mas mesmo assim, é aquele negócio, né? A gente, quando acredita no filme, não importa se o crítico. Eu não era aquele programador de olhar para crítica, sabe? Ah, não, tá todo mundo falando bem, eu vou marcar. Não, é o que o meu público quer ver, o que a gente pode colocar e tudo mais, né? Mas que atrapalha cotações, eu acho que atrapalha bastante. Mas já atrapalhou mais, já atrapalhou mais, já atrapalhou mais. Acho que não muito agora. Seguinte, vamos passar aqui pro próximo ponto. Cinderela Baiana, Sandra Kogut. Cinderela Baiana é um dos marcos do nosso cinema. Um filme aclamado por sua ruindade, por sua falta de técnica, beirando ao bizarro em alguns momentos. O produtor desse filme, inclusive, Sandra, não sei se você sabe, ele apostou todo o dinheiro que ele tinha, ele deu all-in, apostou todo o dinheiro que ele tinha nesse filme, e, infelizmente perdeu tudo. E morreu numa cadeira de rodas em um asilo. Me contaram essa história. Mais de uma pessoa, então acredito ser verdade. Mas eu queria saber de você uma questão. Existe filme existe filme ruim, Sandra? Ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Ó, eu vi você postou assim, vamos falar de Cinderela Baiana. Eu falei, gente, o que é Cinderela Baiana? Dei um Google para ver o que era, né? Pelo menos eu tinha que saber mais ou menos o que era. Aí eu vi que era considerado um dos piores filmes. Aí eu ri e também estava correndo e não li mais. Mas existe, né? Claro que existe filme ruim. Tem uns filmes que você olha e fala assim, gente, eu estou imaginando só assim a reunião, quando eles combinaram que eles iam fazer isso. Ninguém pensou que podia não dar certo. Não, tem muita Reunião coisa ruim. né? Tem Porque muita coisa ruim. um filme, em geral, assim, são tantas etapas, envolve tanta gente, né? Tem tantos momentos de dúvida, enfim. Tem uns filmes que você não consegue entender. Agora, claro, tem uma grande área assim que é subjetiva, né? Um filme para alguém que vai ser ruim para alguém, para outra pessoa não vai e tal. Tem isso também. Com certeza. Ó, o Diego Alexandre, grande Diegão, assistente de produção. O Diegão tá trabalhando lá na Costa do Sauípe na produção. Grande Diegão. Ó. Sandra é uma das maiores representantes femininas do nosso cinema. Sua obra é maravilhosa. Aí, ó, seu fã, Sandra. Diegão Alexandre. Grande Diegão. Obrigada. Diegão que vai estar participando depois do Tribunal Cinéfilo, depois o outro projeto que eu tenho que é muito engraçado. Ele vai estar o Tribunal Cinéfilo é um outro projeto, sabe? É muito engraçado, que eu pego um filme e boto alguém para atacar o filme e alguém para defender o filme. É um bang bang. É um bang bang. Que sensacional. Ideia. Sensacional. Eu sou uma pessoa criativa, eu invento essas paradas assim, e o pior de tudo, sempre tem gente que topa participar. Então, o negócio vai para frente por causa dos meus amigos. Melhor ainda. Com certeza. Seguinte, Sandra, olha só, você fez o curta Laika, que a gente já falou bastante aqui. E eu queria saber uma questão sobre os curtas no Brasil. No Brasil, nosso país, querido, existe a lei do curta, que alguns dizem que ela não entrou em vigor, ou há várias interpretações para tal. O mercado exibidor, inclusive, na maioria dos casos, finge que ela não existe. Por quê? Obviamente ocupa tempo de tela, isso pode, né, ferir ali no orçamento, questão da propaganda e tudo mais. Eu queria saber de você, que fez curta-metragem e tudo mais. Você, como cinéfila, você ia gostar de assistir um curta-metragem brasileiro antes de um longa-metragem estrangeiro nos cinemas, Sam? Eu ia. Eu
Eu gosto quando tem um curta. Uma coisa que eu não tenho a menor ideia, porque assim, o filme eu escolhi, né? Tô indo ver porque eu escolhi. E eu acho chatas as propagandas, mas um curta eu ia adorar. E o Laika, só para você saber, já que você está falando tanto dele, assim, quando ele ficou pronto, não tinha mais cinema brasileiro, né? Tinha acabado, tinha pouquíssimos filmes. E a gente falou assim, vamos mandar para o Festival de Gramado. Gramado era o festival, né? A gente até brincava, vamos mandar o Kikito, não sei o quê. Era uma coprodução com a França. Eu fiz a edição, a montagem do filme toda na França, com Serginho Meckler e tal, porque, enfim, não tinha como você fazer nada aqui. Mandamos. O filme, com pouquíssimos curtas que devem ter sido mandados naquele ano, não foi selecionado nem para participar do festival. Ele foi rejeitado assim completamente. Depois alguém me contou que na reunião falaram assim: esse filme é sem pé nem cabeça, um absurdo e tal. Rejeitaram o filme. Era o único festival que dava para mandar no Brasil. A gente ficou arrasado, arrasado. Aí o Cacá Diegues, que tinha visto o filme, escreveu uma carta para o jornal, para a Folha de São Paulo, falando que esse era o novo cinema, que era um absurdo, que não sei o quê. Aí criou uma curiosidade em torno do filme, as pessoas me ligavam, eu quero ver aquele filme rejeitado. Cadê o filme rejeitado? Sensacional, sensacional, E sensacional, aí ele acabou sensacional. indo para vários festivais fora do Brasil, ganhou prêmio, não sei o quê, e aí ele depois achou um lugar no Brasil. Mas também é legal contar essas histórias, porque você vê como é que as coisas vão mudando, entendeu? Como é que é complexo tudo isso, né? Certeza. Com E é certeza, com isso. E certeza. os curtas ficam muito sem lugar, né, Rafael? Infelizmente. Eu acho que com a chegada dos streamings até uma esperança, né? De, por exemplo, o curta ganhador do Oscar, o Dois Estranhos, que é maravilhoso, acho que é um curta que todo mundo deveria assistir, tá na Netflix, né? Tem outros curtas também disponíveis em Uhum. alguns serviços de streaming que já chegaram aqui no Brasil. Mas eu acho que ainda tem espaço para mais, né? É uma luta constante que eu tenho aqui dos curtas, principalmente como programador de cinema. Eu sempre vou muito, assim, não que eu sou contrário a classe ou qualquer coisa parecida com isso. Mas antigamente, não sei se você sabe, alguns programadores de cinema, eles colocavam, quando a lei era seguida à risca, eles colocavam curtas-metragens ruins, de propósito. Exatamente para o público falar, não quero ver e tal, criar o burburinho e o curta nunca mais aparecer. Será? Então, assim, olha, eu já recebi eu já recebi um convidado aqui muito Sim. importante e ele contou exatamente assim essa parte também, e é uma coisa que eu já tinha também pesquisado sobre. Agora, quais eram os curtas e tal, eu não fiz talvez uma pesquisa mais ampla nesse sentido. Até quero fazer, porque é uma coisa que assim, tem que ficar provado que assim, talvez não tenha dado certo, né? Ou a lei não pegou, talvez muito por conta desse movimento, né? Porque assim, eu não duvido que tenha realmente acontecido, porque a gente sabe que tudo que mexe com dinheiro, né, é complicado, né? As pessoas já ficam, né, assim, né, defendendo o seu. Eu recebi alguns programadores de É. cinema aqui e essa pergunta foi talvez a mais polêmica, mas é óbvio que eu fiz também. Eu não sou jornalista, mas eu faço aquelas perguntas também bacanas, entendeu? Exatamente para o pessoal poder sair de cima do muro e responder, né? Mas vamos em frente aqui. E lembrando que no Joia eu passei curta antes de longa, várias vezes. Foi super bacana, foi super bem aceito. Eu acho também que uma coisa que é um engano em relação ao curta é que fica essa ideia de que a pessoa vai fazer um curta porque ela quer fazer um longa, entendeu? Parece que aquilo é só uma etapa na vida, quando na verdade tem projetos que devem ser curtos, que ficam melhor no formato curto, e outros longos. Não quer dizer que uma coisa seja melhor que a outra. Tinha que ter uma coisa clara, né, para os curtos, um lugar claro. É verdade, é verdade. Eu, assim, em breve, se Deus quiser, eu vou ter um cinema em Portugal. Quando eu tiver em cinema em Portugal, depois eu volto pro Brasil para ter um cinema aqui também.
E aí as coisas vão, tu vai ver, eu vou meio que mexer nessa roda. E aí eu acho que as coisas também, acho que precisa às vezes também, Sandra, alguém fazer, sabe, o diferente e as pessoas verem que dá certo e aí as coisas também andem, né? E tudo mais. Aguardem, pessoal, aguardem que as coisas vão andar. Vai ser tudo muito bacana e bem bonito. Confie no cinéfilo. Seguinte, Sandra, estamos chegando aqui no final. Agora é o bumerangue cinéfilo. O bumerangue cinéfilo é o seguinte: tipo de frente com Gabi. Eu copio mesmo. Tipo de frente com Gabi. Eu faço aquela pergunta, aí você fala uma palavra, uma frase, algum pensamento, e aí a gente termina. Vamos lá, então. Sandra, seguinte: o que mais incomoda uma no set de filmagens? Ai, desculpa, falhou bem no meio da pergunta. O que mais incomoda o quê? Uma cineasta no set de filmagens. Assim, desconcentração, dispersão, pessoa ali sem estar ali, sabe? Eu gosto de presença. Qualquer coisa que comprometa a presença, que a pessoa tá e não tá, me incomoda demais. Aí isso deve incomodar bastante mesmo, porque cinema é intensidade, né? Você tem que estar ali 200%, né? Se tiver 195 já não adianta. É É, isso aí, mas sabe o concordo que é que plenamente. acontece? É porque tem muita espera, né, no set. Tem muitos momentos que está todo mundo, muita gente esperando. Então, eu faço um monte de coisa assim para contornar isso, para não virar aquele lugar que está todo mundo pensando em outra coisa. Então, muitas vezes, a gente está sempre numa situação que poderíamos estar filmando. Será que está valendo? Será que não está? Será que. Para ajudar todo mundo a estar o tempo todo ali muito presente. Ah, bacana, show de bola, show de bola. Gostei de saber disso, isso é legal. Isso é legal, isso é legal. Sandra Kogut, o melhor festival de cinema no Brasil para um cinéfilo assistir um filme. Nossa, tem vários, né? Tem muitos. O que que. O que que seria essa. Por que que um lugar seria melhor que o outro? Pela programação? Pelas Organização, salas? organização, programação, salas, sobre esses aspectos, Entendi. assim. Pode ser Ó, também assim, eu e tudo gosto do bem, Rio, você de vai Festival do Rio achar. porque eu sou do Rio. Pode ser também. Não, vai parecer que eu sou assim em cima do muro. Mas é o seguinte, é que eu acho que os festivais, claro, eu tenho uma ligação muito especial com o Festival do Rio, porque é um lugar onde eu vi muita coisa, descobri muita coisa, né? Acho Eu que o também. Festival do Rio mudou o Beijo, Rio, Hilda. né? Você também é do Beijo, Rio. Hilda. Formou muita gente, né? Assim, eu lembro bem de várias sessões, aonde eu vi o quê e tal. Então, a minha ligação pessoal é, com certeza, o Festival do Rio, que é o festival que eu mais fui no Brasil. Mas eu acho que tem muitos festivais legais, entendeu? Então, o que é legal também de um festival é que, às vezes, um filme que estaria passando do lado da sua casa e você nem ia ver, quando ele entra no festival, você vai ver o horário, briga, tenta comprar uma entrada com antecedência, não sei o quê. Assim, ele acende uma luz em cima dos filmes, né? E ele cria uma efervescência ali que ajuda muito, que faz todo mundo estar ligado nisso naquele mesmo momento e tal. Então, eu acho que o melhor festival de cinema é o festival que a gente pode ir, da cidade onde a gente está, porque significa que a gente vai, entendeu? E eu acho É que verdade. eu sou super pelos festivais. Show de bola. E o bom que nesse ano, né, com a pandemia, o bom, você pode tirar alguma coisa de positivo da questão vamos dizer assim, do reagrupamento, né, da maneira como fazer um festival, é que a gente online teve acesso a preços até simbólicos. Por exemplo, aqui no Rio a gente viu a Mostra de São Paulo a R$ 6 o ingresso.
né? A gente precisou se locomover até São Paulo. A gente viu outros grandes festivais, Tiradentes, né, o de Gostoso, um monte de festival bem bacana, Ouro Preto recentemente. E foi muito bacana também isso, né? Poder. Tudo bem que não é dentro de uma sala de cinema, mas pelo menos a gente conseguiu ter acesso a esses filmes tão bacanas, né? Que o pessoal faz uma curadoria tão Não, legal. com certeza. E é muito Com bacana certeza. isso foi, Agora, foi vou te lindo. falar, esses que você citou, o Festival de Gostoso, aquela sessão na praia, todo Ah, mundo sentado naquelas cadeiras na areia, com aquele negócio enorme, aquilo tem que estar lá. com E o certeza. Tiradentes também, eu tive a sorte, assim, 2 filmes meus passaram na praça. Pô, é uma experiência, assim, inesquecível. Então, é verdade, você tem toda a razão. Ficou mais acessível por um lado, mas tem, principalmente esses 2 que você citou, Não, com eles têm uma coisa certeza. da presença. Com certeza. Eu nunca fui lá em Gostoso, não, mas eu já vi a foto do Jean Tomás Bernardini, meu amigo Jean Tomás. Ô, Jean, eu queria tanto ver aquela Adoro. sessão, você lá de calção e chinelinho vendo teu filme. A gente ia conversar tanto, Jean Tomás. Jean Tomás, Jean Tomás, meu querido amigo. O Campo Grande foi pela Imovision, né, Sandra? A distribuição, né? Foi, Foi. Eles são muito foi, adoro carinhosos. eles. Nossa, Eles são muito nossa, eles carinhosos, são toda a muito equipe. legais, Olha, eu sempre falo para todo todos. mundo que a escolha da distribuidora no Brasil, principalmente, é uma escolha que precisa ser cirúrgica, né? Precisa ser, porque realmente há diferenças entre, na minha opinião, diferenças entre distribuidoras, a maneira como tratam o filme. E a Imovision, não é porque eu trabalhei muito tempo no Reserva Cultural também, eu conheço o Jean há muito tempo, mas ele tem uma equipe fantástica, que está com ele há mais de 20 anos, né? Então, assim, são pessoas que amam o cinema, tem todo um carinho, Eles né? Eles vão realmente lançar agora. abraçam, assim. É, Fala, é desculpa. verdade. Não, 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 não. Eu só ia falar que eles estão com. Eles vão fazer até uma pré-estreia do Síbio, filme da Virginie Ferrat, que eu adoro, uma atriz belga, francesa. E vai ser essa semana também. E eles agora estão com um streaming também, né? O Reserva Imovision, que tem todo o catálogo da Imovision. E tá sempre entrando filmes bem bacanas lá, não só nacionais, mas também internacionais, que é o forte do Jean, que é o ex-camisa 10 do Olympique de Marselha. Não sei se você sabe disso, Sandra Kogut. Eu sei, ele era jogador, eu Ele é um. sei. O Ele, Jean, ele, é assim, ele é eles têm fera. um catálogo maravilhoso e ele viaja muito, né? Então, por exemplo, o Campo Grande, quando estava fazendo carreira internacional, ele não tinha nem obrigação de. Ele ia comigo, ele subia no palco, ele é assim, aquele parceiro, sabe? Ele botava aquele terno Eu azul, também aquele terno azul bacana. Ele tem um terno azul que eu falei pra ele, custou 7 mil já reais para aquele isso. terno. Tem que rentabilizar, né? Usar Não, ele é uma muito, figura, mas né? ele é muito carinhoso com o filme. Mas, mas olha, você tem que ver o Muito. quanto que o telefone dele toca e quantas línguas ele fala por dia. Porque liga gente de todos os Muito. lugares querendo que a Imovision invista no filme. Já botaram até ele de ator no filme, Sandra Kogut. Pra você ver o que fazem com o É, velhinho. Até muito ator do legal. filme. Mas ele é uma figuraça, um amor de pessoa. Um amor de pessoa. Olha só, estamos Agora, chegando no eu final. também gostei da vitrine, só para falar aqui, Claro. mas é que a gente pegou a pandemia assim Nossa, na hora de lançar, então foi foi a um hora que a azar gente danado. ia, né, tá podendo fazer muita coisa junto, mas eles também são muito legais. São legais, show de bola. Bom falar aí, pessoal da Silvia lá. Um beijo pra vocês da vitrine. Beijo também, tinha uma relação muito bacana com o Joia. Exibi muita coisa bem bacana. Teve vários programadores da vitrine e adoro vários deles. O Ibirá Machado já esteve lá com a gente, lá no outro projeto. Já entrevistei ele. O Jair Silva também, que está na O2 Play hoje. Um beijo, Jairzão, querido. E show de bola. Agora, a última pergunta, Sandra, pra gente terminar. A pergunta talvez mais difícil desse programa. Mais difícil. Sim. Sandra Kogut, seu filme favorito com Nicolas Cage? Qual o filme que você, qual o filme que você assim lembra de ter visto com o Nicolas Cage e falar, caramba, esse filme é bom? Você lembra? Você pode também não Ai, meu lembrar, porque já teve gente Deus. que respondeu que não viu nenhum. E eu acredito. Não,
Eu até vi que você falou Nicolas Cage, mas eu não sou muito assim ligada no Nicolas Cage. O que que ele fez? Não, Eu devo graças ter a Deus, visto graças a vários. Deus. Eu devo... Olha, ele fez muita coisa. Ó, eu vou falar alguns que eu acho que pode ser que você tenha visto, ó. Cidade dos Fala. Sonhos. Não, Cidade dos Sonhos não. Cidade dos Anjos. Adaptação. É, Uhum. Face Off, que é a outra face, que é muito interessante. O Coração Selvagem, do David Lynch. Peggy Sue, do Coppola. Arizona Nunca Mais, dos irmãos Coen. Que mais? Tem muita coisa assim que ele tem a ver. Eu não sei se você viu algum, ou se você assim gosta dele, mas se você também não quiser responder, tá tranquilo. Se você não sabe, não lembra, também não tá tranquilo. Você ama ele, é? Ele era meu. Eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo porque é sempre importante para as pessoas saberem, porque eu pego muito no pé dele. E ele era o meu ídolo quando eu era criança. Quando eu comecei a ver filmes, meu avô limpava a banheira do Banco do Brasil. Mas meu avô tinha uma cultura gigantesca, linda e maravilhosa. Ele me botava para ver filminhos assim, na fita ainda, aquela fita VHS, aquela coisa toda bonitinha. Então eu vi vários clássicos do Uhum. cinema. E ele me apresentou alguns filmes do Nicolas Cage assim, que ele gravava fita em cima da fita, né? E assim, eu falei, cara, esse cara é o Uhum. máximo. Caramba, ele é loucão, né? Doidão, sempre personagens excêntricos, fora de tudo que eu tinha visto na minha realidade e tudo mais. Aí eu fui crescendo, e ele também foi crescendo, o Nicolas Cage, e fazendo uma aberração atrás da outra, né? Ele já lutou contra alienígena lutando jiu-jitsu, ele já brigou com um crocodilo e ganhou. Ele faz algumas coisas assim muito loucas, entendeu? Pega uns projetos muito doidos. Mas ele, no auge da carreira dele, principalmente no Despedido em Las Vegas, do Mike Figgis, em 1994, ele ganhou o Oscar. Ali eu acho que ele assim, foi reconhecido como um grande ator de cinema, né? Ele teve muitos filmes bons, mas depois Uhum. ele ladeira abaixo. Então eu pego muito no pé dele por causa disso. Boto o meme dele. Eu faço o diabo, tadinho dele. Entendi. Um beijo, Nick Cage, pra você. Mas é isso, É, tá eu tranquilo. Show de bola. nunca me liguei muito Eu até lembro agora desse filme que você está falando. É, mas eu nunca fui muito fã dele, assim, nunca. Por isso que você é uma boa cineasta, Sandra Kogut. Por isso que você é uma boa cineasta, entendeu? Muito bem, muito bem. Olha só, pessoal, estamos chegando ao fim. Cadê aquela. Nem tem, né, produção? Cadê aquela musiquinha do Jô Soares? Podia ter aqui, né? Aquela. Vamos pensar isso para os próximos programas. Sandra, eu adorei. Muito obrigado por sua simpatia, suas Também. respostas maravilhosas. Adorei todos os seus pontos reflexivos, tudo que você falou. Poxa, adorei, 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 adorei. Recomendo muito, galera, que vocês assistam os filmes de Sandra. Estão disponíveis aí em várias plataformas. O Três Verões está no Telecine Play. O Campo Grande está no Netflix. O Passaporte está no Curta. E a Clarissa também O falou que viu Mutum no tá no Festival de... Globoplay, eu acho. O Mutum está no Globoplay. Então, assim, você que tem alguma dessas plataformas, assistam, que é muito bacana o cinema de Sandra. E depois ela vai presentear a gente, com certeza, com mais filmes aí depois quando a pandemia acabar, para o filme dela voltar para a sala de cinema, quem sabe até um relançamento nos cinemas de Três Verões. Olha a dica, olha o que estou falando, quem Ó, sabe, né? Pouca gente viu nos cinemas, acho que só passou em pré-estreias, né? Então assim, vamos lá porque é. poxa, merece, né? E Sandra, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, por disponibilizar essa uma horinha para falar com esse humilde cinéfilo, mas que te admira demais. Obrigado pela Pô, presença. foi um prazer. Obrigada pelo convite. Adorei também. Pô, show de bola. Pessoal, acompanhem lá a Sandra no Globo News, que nem minha família toda, minha tia Meire, minha prima Bruna, meu tio Cacau, todo mundo assiste ela lá do 10º andar aqui da cobertura do apartamento do Grajaú. Todo mundo assiste na televisão de 70 polegadas a Globo News por causa da Sandra, da Maria e do Valdo, que eles adoram o Valdo também. Então, fiquem com Deus, pessoal. Deixa eu só falar a agenda aqui, só falar a agenda aqui dos próximos programas. Cadê? Semana que vem a gente vai ter aqui ele, meu grande amigo. Esse daí, ô Sandra, não sei se você sabe, mas nos festivais eu fujo das pessoas que não são cinéfilas. É diretor famoso, artista famoso, eu saio correndo. Se você não gosta de cinema, eu saio correndo. Esse cara foi um cara que eu conversei muito em festivais com ele. O nome dele é Marcos Bernstein. Para quem não sabe quem é Ah, uma das mentes claro. criadoras de Central do Brasil.
tá? Ele é uma das mãos do roteiro de Central do Brasil. Só vocês terem uma noção de quem é o Marquinhos. E é o cara mais cinéfilo do mundo. Eu entrevistei ele uma vez no Shopping Leblon, a gente ficou durante horas conversando. Falamos sobre Old Boy, sobre vários filmes bem bacanas. Vai ser um papo muito divertido. Para conseguir uma agenda com o Marquinhos foi difícil, mas a gente conseguiu. Ele não fala com muita gente, ele vai falar com a gente. Vai ser bem bacana. Depois a gente vai receber aqui também o Marcelo Ikeda, jornalista, crítico de cinema, maravilhoso. Eu tenho vários livros do Ikeda aqui. O cara é sensacional, maravilhoso. Vocês vão perceber que o cara é sinistro, sinistro mesmo. Sabe muito de cinema brasileiro. Ele vai dar uma aula aqui pra gente. Depois a gente vai receber aqui o Marden Machado, da CBN de Curitiba também. Ele tem um programa no YouTube muito bacana, que ele recebe vários críticos também, começam a falar sobre Poderoso Chefão, vários clássicos do cinema, é muito bacana. Depois a gente vai ter o Daniel Schenker, do Globo, crítico do Globo. O Silvio Tendler, grande Silvio Tendler. Eu consegui que o Silvão, eu pentelei ele, tadinho, lá no reserva. Quando ele foi lá, falei que era fã dele, ele correu de mim. Mas olha, ele estará aqui, porque eu sou muito fã dele. Ele foi no Joia, ele foi no Reserva. Um beijo pra Ana Tendler também, a filha dele, que conseguiu que ele, poxa, viesse aqui. Vai ser muito, 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 muito bacana. Depois vai ter o Jair Silva, a Paula Ferraz, o Afonso Shoa, um cineasta maravilhoso, espetacular, que eu exibi o filme dele lá no Joia, o Vizinhança do Tigre. E, poxa, depois da carreira dele, olha, não porque ele exibiu no Joia, mas porque ele depois fez o clássico Arábia, um dos grandes filmes do cinema brasileiro aí dos últimos anos, fantástico. E ele, pessoal, não, e para vocês não sabem, ele pegou um ônibus de BH e foi até o Joia para ver o filme A Vizinhança do Tigre. O cara é, sensacional. E ele não tá no Brasil. Ele não tá no Brasil. A gente tem várias histórias para contar. O Afonso é gente boa pra caramba. Depois a gente vai entrevistar aqui também a Yafa Brits, produtora. Vai ser muito bacana também esse papo. Vamos falar sobre produção. E depois a gente também já tem marcado aqui a Maria Velasquez, da Paramount. Ela que é a chefona lá na parte de aquisição, produtos nacionais. Vai ser muito interessante também esse papo dessa essa major que eu adoro, que é a Paramount. Sandra, obrigado por tudo. Mas que incrível você estar fazendo isso, Rafael. Pô, é maneiro, né? É legal. Muito legal. Tá show de bola. Muito só gente bacana. Só gente do bem. Vai ser show de bola. Pessoal que acompanhou a gente aí, a Alan, Carol, Clarissa, quem mais? Alisson, um monte de gente aí que mandou mensagem. Um beijo pra vocês. Semana que vem a gente tá de volta. Sandrinha, fica com Deus. Viva o cinema, Sandra. Sempre. Viva o cinema. Viva! Yeah! Viva! Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.